8h05? Professor Carlos Marcelo entrou para dar um oi? Não. Só para dar o... Oi e tchau, porque agora eu vou lá no evento da SBED apresentar o plano BRI anual. Entrei só, Tiagão, obrigado e perdão pela rapidez. Que é isso. Abraço, Bons cara. compromissos. Vamos ver o que mais tem conhecido. Eu vou admitindo aqui o povo, mas você não precisa se estressar com isso. Você vai fazer Sim. perguntas no meio? Você gostaria de ter perguntas só no fim da apresentação? Olha, se quiserem interromper, acho que fica um pouquinho mais fácil a gente conversar nos pontos no final da apresentação para, às vezes, a gente pode se perder um pouquinho no tempo, né? A apresentação não está longa. Acredito que a gente vai ter aí uma meia hora, 40 minutinhos Mas o bom do Caminho de Dor é isso, né? Mais uma apresentação mais para a gente, uma conversa entre amigos para apresentar o tema. E acho que o mais interessante é a gente gerar algumas dúvidas até da prática diária de cada um e poder discutir um pouco mais o tema. Tem tanta coisa nova aí de regenerativa com relação à coluna. A cada um, a gente tem cada vez mais evidência científica, mas a prática que a gente tem utilizando os biológicos ainda, eu estou utilizando desde 2019, né? Então são 3 anos, não é muita coisa, mas é algo que já dá para sentir um gostinho aí de alguns resultados. Também opero, né? Então é interessante ver essa mescla aí que a gente começa a redefinir algumas coisas, né? Quando abordar de uma maneira menos invasiva do que cirurgia, coisas que às vezes a gente tenta algo menos invasivo e se arrepende porque às vezes perde o time de uma cirurgia que seria algo interessante para alguns resultados. Então, é o aprendizado contínuo que a nossa profissão gera, né? A gente está sempre aprendendo aí com os nossos atos, com os nossos pacientes, com o nosso dia a dia, né? Gerar dúvida é importante, né? Porque se você tem certeza de uma coisa, você não está aberto a melhorar cada vez mais. Então, o legal do Caminho Sem Dor é ver o outro lado. Igual quando veio a regenerativa, quando a regenerativa se aproximou de mim, eu assim, nossa, eu não estou no momento agora para ir atrás dela, porque eu tenho o mestrado lá de engenharia, tenho os projetos de monitoramento, coleta de dados dos pacientes com dor. Aí eu falei para minha esposa, ó, você não quer? Ela já fazia parte clínica de dor, você não quer ir lá fazer? E ela topou, daí o Bruno Miranda, a gente já se conhecia por WhatsApp, mas não pessoalmente, daí eu conheci ele e isso gerou a parceria, né? Porque eu não consigo estudar tudo, então tem as pessoas chaves que me complementam e que tornam a minha vida acadêmica, a minha vida como médico mais completa. É isso aí, casou bem, hein? A mulher cuida dos filhos, faz a parte regenerativa e ainda cuida da parte clínica. Isso aí é um bom casamento. É Não legal. A minha fala esposa muito também. alto. Ai, ai. Bom, vamos lá, então, bater esse Vamos lá. papo? Então, tá. Então, bom, primeiro, muito prazer. Eu sou o Thiago Sete, eu sou ortopedista, cirurgião de coluna, tenho área de atuação em dor, trabalho bastante com a parte de intervenção em dor. Fui aluno da Singular em 2017. Em 2018 fiz a parte clínica de dor no Einstein. Em 2019 fiz o OrtoRegen. E esse passo a passo aí foi me ajudando a tentar entender um pouquinho mais aí sobre as patologias que mais geram dor, as abordagens que a gente pode fazer para ajudar os nossos pacientes.
Hoje eu vou conversar com você então um pouco sobre dor discogênica, mas falar um pouco sobre degeneração discal e falar também sobre as alterações tipo MODIC, que são alterações interessantes que a gente encontra nos nossos pacientes com dor lombar, principalmente com aquele quadro de rigidez matinal, dor matinal. Então, é um assunto interessante para a gente discutir. Com relação, então, para nós entendermos o que a gente tem que entender nessa apresentação, entender realmente como ocorre a degeneração discal. Eu acho que é algo fundamental para a gente conversar sobre dor discogênica e todas as terapias que a gente pode fazer. Qual seria o target point? Então, qual seria o nosso alvo para poder tratar a dor discogênica e as alterações tipo MODIC e o que realmente a gente pode fazer nesses pacientes. Então, para a gente começar a falar sobre o assunto, é sempre interessante entender o tamanho do problema. A dor lombar é algo que é muito prevalente na nossa sociedade, é praticamente um problema de saúde pública. A gente tem 2/3 da população mundial, elas, uma hora, em algum momento da vida, eles irão experimentar a dor lombar. Então, a gente tem aí 632 milhões de pessoas afetadas globalmente, com um custo anual extremamente alto, né? Então, são dados dos Estados Unidos aí com custo de 86 bilhões ano aí de gastos. Falando sobre degeneração discal, quem é da área e trabalha com coluna é algo básico. Quem está trabalhando, iniciando essa parte de dor, é muito importante a gente entender essas diferenças que nós temos no disco. Então, o disco ele tem duas principais áreas. Ele tem o ânulo fibroso, que é como se fosse uma casca dura do disco, e ele tem o núcleo pulposo, que é a parte mais gelatinosa. Então, existe uma diferença grande dos componentes que a gente tem em cada região do disco. O centro do disco, que é o núcleo pulposo, a região gelatinosa, ela vai ser responsável, então, para a distribuição de peso do disco, e a gente tem um componente de colágeno tipo 2, importante em maior quantidade no núcleo. A gente também tem uma quantidade celular maior, a gente tem uma quantidade de hidratação de água muito maior no núcleo do disco, e já na região de periferia a gente vai ter sim uma quantidade maior do colágeno tipo 1 e uma quantidade celular menor, onde a gente teria essa resistência para conseguir manter o nosso disco. Então, falando um pouquinho mais sobre essa composição discal, no núcleo a gente tem mais proteoglicano, mais agrecano, uma proporção até de 27:1 de agrecano e colágeno. Como eu falei com vocês, baixa quantidade de colágeno tipo 1 e uma alta quantidade de colágeno tipo 2. E isso automaticamente muda nessa diferença que a gente tem entre núcleo e periferia. Essa é uma imagem muito interessante que eu tirei de um artigo que ele fala até sobre a utilização, o potencial de utilização de fatores de crescimento no tratamento da doença degenerativa discal. Mas eu estou utilizando mais esse slide para mostrar para vocês realmente a diferença, o que acontece dentro do disco quando a gente tem esse processo degenerativo. Então, essa quantidade de agrecano que a gente começa a diminuir, a quantidade de colágeno tipo 2, o aumento das metaloproteinases. Então, quando a gente começa a falar de medicina regenerativa, a gente começa a falar muito sobre os fatores que vão gerar inflamação. Então, quando a gente tem uma degeneração, a gente começa a ter um aumento dos fatores inflamatórios dentro do disco. Essa diferença de colágeno, tipo 2 e tipo 1 entre núcleo e periferia, ela começa a se perder. Então, a distribuição de carga do disco, ela também começa a se perder. Por isso que a gente começa a gerar alguns pontos específicos de maior pressão no anel fibroso e começam a ter rupturas parciais desse anel fibroso, até podendo ter uma ruptura total e sim a gente gerar uma herniação discal. Tá? E com todo esse processo inflamatório acontecendo, a gente aumenta a acidez discal, a região, o núcleo do disco e um disco degenerado é uma região bem inóspita. Por quê? Porque a gente tem baixa quantidade de oxigênio, a gente tem uma alta acidez. Então, isso muda tudo quando a gente pensa realmente em o que a gente pode fazer, o que eu posso colocar realmente dentro de um disco para tentar ajudar num processo degenerativo. Bom, falando então desse desbalanço inflamatório, como eu citei para vocês, todas essas alterações intradiscais a gente vai gerar uma falha mecânica
E além da falha mecânica, a gente precisa entender, a gente falou um pouco do conteúdo do núcleo do disco, da periferia do disco, mas a nutrição do disco ela vem sim das placas terminais. Então, quando a gente começa a ter uma alteração discal, é algo que a gente não entende muito bem. Será que essa alteração discal ela começou uma alteração no conteúdo central do disco, ou será que essa doença é algo que ela já veio pela nutrição dela, por uma alteração dessa placa terminal que gera a nutrição do disco? Então, quando eu olho essa imagem aqui, a gente vê esse processo inflamatório acontecendo, isso me lembra muito uma articulação. Então, quando a gente estuda a osteoartrose, a gente sabe a importância do osso subcondral para a nutrição de uma articulação. E, na verdade, a gente começa um processo de osteoartrite, principalmente quando a gente começa a perder essa nutrição do osso subcondral, e aí sim a cartilagem vai morrer. E é aí que a gente vai ainda conversar e puxar bastante esse assunto para essas alterações tipo MODIC, porque quando a gente vê uma alteração tipo MODIC, que eu vou caracterizar mais para frente para vocês, é uma alteração do osso subcondral que realmente vai dar toda essa vascularização para a placa terminal. E claro que esse processo degenerativo, ele gera um infiltrado, tanto um aumento de vasos sanguíneos, um infiltrado até um aumento de nociceptores, então, dos receptores de dor do disco, causando dor no paciente e piorando a qualidade de vida dele. Então, todo esse processo piora a absorção de carga, isso a gente sabe que o disco, ele não, e a gente tem as articulações na parte posterior da coluna, as facetas, tudo isso é um conjunto. Então, começou a degeneração discal, começa a dar sobrecarga posterior na faceta. Então, e tudo isso ainda a gente tem a musculatura que vai estar ajudando a sustentar. E uma das consequências tardias dessa degeneração é sim a formação dos osteófitos e a deformidade do corpo vertebral. Falando do MODIC, então, o que realmente é essa alteração tipo MODIC? Onde que a gente vai correlacionar isso com a dor lombar e até com as terapias regenerativas? Então, citando um pouco as alterações tipo MODIC, a gente tem 3 tipos de alteração tipo MODIC. MODIC tipo 1, tipo 2 e tipo 3. No MODIC tipo 1, a gente tem uma alteração que caracteriza uma alteração inflamatória dessas placas terminais e teoricamente, desse osso subcondral. E a gente consegue caracterizar essas alterações na ponderação da ressonância de T1 e T2. Então, T1 a gente vê em hipossinal essas alterações inflamatórias, em T2 a gente vê isso como um hipersinal. Já quando a gente passa para o MODIC tipo 2, a característica é realmente a gente ficar com hiper, tanto em T1 e em T2. E a gente tem um processo que a gente chama de desmielopoese acontecendo nesse osso na alteração do MODIC tipo 2. E o MODIC tipo 3 é uma alteração mais tardia, onde a característica da imagem é a gente ter hipossinal nas duas imagens, nas duas ponderações, e onde a gente já tem uma calcificação dessa região, desse osso, então sendo um processo final e, de certa forma, até mais estável. Falando um pouco, então, sobre a infecção, isso não é um conceito que a gente tem em geral, até quando eu converso com alguns colegas de coluna, é algo que não é uma informação que a gente possa generalizar. Mas, em 2001, o Alistar ele começou a citar e colocou a ideia de nós termos uma infecção associada no processo inflamatório quando acontece a ciática, uma hérnia de disco, e que poderia ter algum micro-organismo causando esse processo inflamatório radicular. E ele acabou analisando alguns casos, fez uma publicação interessante onde ele fez a cultura desses pacientes que tinham um disco herniado e ele conseguiu achar uma quantidade bem interessante de Propionibacterium acnes nesses pacientes. E mostrou, assim, que ele fez também teste sorológico, que esses pacientes tinham culturas positivas. E os pacientes que não tinham uma alteração tipo MODIC, eles tinham os testes negativos. Quem caracterizou melhor essa lesão e realmente conseguiu fazer um clinical trial
para comprovar talvez um benefício do uso da antibiótico terapia nas alterações tipo MODIC foi a Hanne Albert. E esse estudo dela, em 2013, que abriu essa visão para o mundo, é algo muito interessante. Ela analisou 61 pacientes, onde 46% deles tinham cultura positiva. Dessas culturas positivas, 43 eram anaeróbios, 3 aeróbios. E ela conseguiu fazer essa correlação de hérnia de disco e anaeróbio. Então, os pacientes que herniavam e tinham uma cultura positiva para anaeróbio, 80% deles desenvolveram uma alteração tipo MODIC. Os com cultura negativa, 44%, e os com cultura de aeróbio, nenhum desenvolveu tipo MODIC. Então, a própria Hanne, ela acabou fazendo um segundo estudo, onde ela resolveu um estudo duplo cego randomizado, onde ela resolveu tratar os pacientes que apresentavam dor lombar pós-hérnia discal e alteração tipo MODIC associada com antibiótico terapia. E ela utilizou a amoxicilina com clavulanato no tratamento desses pacientes. Então, eu vou mostrar vários estudos aqui, então eu não vou entrar muito a fundo desses estudos, mas se vocês precisarem de mais informações, a gente pode discutir no final. Tá? E o interessante do resultado da Hanne é que ela conseguiu encontrar uma diferença estatística significativa na melhora de dor e de alguns scores de função desses pacientes, mostrando que o tratamento com 100 dias de antibiótico terapia conseguiu melhorar a qualidade de vida, dor, tanto lombar como dor radicular, nesses pacientes que fizeram uso da moxa com clavulanato, né, o nosso conhecido clavulin. Além disso, ela conseguiu mostrar, então, dessa melhora de dor lombar, de tempo de dor desses pacientes, e juntando todos esses desfechos analisados, o grupo com antibiótico teve uma melhora muito interessante, colocando uma dúvida: será que os pacientes com uma alteração tipo MODIC, com dor lombar, ou até pós-hérnia de disco que desenvolvem alteração, será que a gente pode ter sim uma infecção associada que está causando essa alteração desse osso subcondral? Então, logo depois, em 2015, veio uma revisão sistemática, onde juntaram alguns autores mostrando que essa correlação ela poderia ser sim positiva. Então, eles mostraram que esses autores eles acharam 34% das amostras então positivas, sendo que o micro-organismo predominante nessas amostras era a Propionibacterium acnes, em 45%. Então, essa revisão sistemática considerou que a gente teria sim uma moderada evidência para ter essa correlação. Bactéria, hérnia de disco lombar e alteração tipo MODIC 1, que seria essa alteração inflamatória. Esse outro estudo, que é um estudo feito em ratos, eles tentaram comprovar essa alteração, onde eles colocaram, então, inocularam na cauda do rato, onde a gente tem discos que imitariam a nossa coluna, eles inocularam a Propionibacterium acnes e eles mostraram que esses discos que tiveram essa inoculação, eles iniciaram um processo de alteração tipo MODIC 1, com destruição da placa terminal e alteração nesse osso subcondral. Então, podendo ainda colocar uma correlação aí realmente de causa e efeito por essa infecção. E ainda eles conseguiram comprovar que a gente teve sim a elevação de algumas interleucinas inflamatórias, pró-inflamatórias, como a interleucina 6, a interleucina 1 e o TNF-alfa. Então, demonstrando que isso gerou uma degeneração discal e essa erosão da placa. Outro estudo muito interessante é o estudo que o Stefan Dudley ele fez, onde ele tentou entender o que estava acontecendo nessa placa terminal e no osso subcondral. Então, ele analisou os pacientes com alteração tipo MODIC 1, 2 e 3 para saber realmente o que está acontecendo nesse tecido. E ele achou, sim, alterações inflamatórias, fibróticas, a dismielopoiese e aumento dos receptores de neutrófilos nas alterações tipo MODIC 1 e 2, e alterações pró-osteoclásticas no MODIC tipo 2. Tá? Então, a gente tem uma alteração realmente desse osso, a gente tem um aumento da atividade de destruição óssea nessas alterações.
Eu não coloquei nessa aula, mas tem um paper muito interessante até falando sobre o uso do ácido zoledrônico nos pacientes com alteração tipo MODIC. Que é algo que a gente começa a tentar abrir a cabeça, né? O que a gente pode fazer a mais por esses pacientes. E o Peter Fritzel, ele, em 2019, ele já começou a realmente questionar isso, porque existe um problema assim, também de saúde pública, que é, peraí, agora todo paciente com dor lombar e alteração tipo MOIT, que eu vou começar a dar antibiótico por 100 dias, e qual que é o problema que eu posso causar com o uso a longo prazo de antibiótico em tantos pacientes? Daqui a pouco a gente está gerando superbactérias aí por um uso indiscriminado de antibiótico terapia. Então é algo que também tem que ser pensado, a gente não pode se cegar por algumas evidências e olhar os outros lados, né? Então, o que ele conseguiu, ele fez um estudo muito interessante, que ele coletou nos pacientes com hérnia de disco lombar e os pacientes com escoliose, ele coletou disco e mandou para a cultura. E o que ele conseguiu demonstrar é que, na verdade, tinha uma mesma taxa de infecção no controle, que eram os pacientes de escoliose e os pacientes de hérnia de disco. Então, ficou realmente uma dúvida, será que a Propionibacterium acnes, que é uma bactéria que está na pele, será que isso é contaminação da coleta ou será que realmente existe essa alteração e essa contaminação nesse material, nesses pacientes? Então, eu vou servir meio que advogado diabo aqui contra mim mesmo. Estava mostrando as evidências, mostrando que a gente tem esse nível de evidência, mostrando a bactéria, essa infecção causando essas alterações, mas a gente tem outros estudos que tentam bater e falar que é algo que talvez não estejam acontecendo realmente desta maneira. Então, um outro estudo duplo cego randomizado, placebo controlado, eles tentaram refazer o estudo da ANI, mas eu tenho minhas críticas aqui porque eles utilizaram só amoxicilina para tratar os pacientes com as alterações tipo MOIC. E eles tiveram um resultado que não foi superior ao placebo. Então, eles colocam aqui no silver bullet for chronic low back pain. Então, a gente não tem a bala de prata aí para tratar esses pacientes e não é o caminho ficar dando antibiótico. Mas também não foi, a gente está falando, e a gente já mostrou no começo, que o grande problema são os anaeróbios, e aí o clavulanato, que estaria pegando esse espectro aí, ele também não foi utilizado. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho. Ainda falando sobre a discopatia associada às alterações tipo MOIC, esse é um estudo onde eles mudaram. Então, se a gente tem uma contaminação da bactéria, eles resolveram fazer essa coleta em pacientes que fizeram o procedimento cirúrgico por via anterior, porque, teoricamente, na via anterior você teria uma menor contaminação ali com a região da pele. E, realmente, eles acharam que não tinha uma diferença significativa nas infecções de amostra dos pacientes que tinham MOIC positivo e que não tinham. Então, mais um estudo questionando esses achados da ANI. E uma outra alteração interessante, um estudo de 2020, é um estudo que tenta correlacionar a alteração, a degeneração gordurosa da musculatura paravertebral nas alterações tipo MOIC 1 e MOIC 2, nessas placas terminais. E eles conseguiram, sim, associar essa alteração dessa musculatura paravertebral, falando que os pacientes com alteração tipo MOIC, eles têm uma maior degeneração. Então, será que o paciente que tem uma musculatura fraca, que tem uma sobrecarga realmente desses discos, que é sim uma articulação, essa sobrecarga mecânica pode desenvolver e gerar uma alteração no subcondral da mesma forma que a osteoartrite de joelho, de quadril gera? É algo que há de se pensar e entender realmente a complexidade da coluna. A coluna não é só disco, a coluna não é só faceta, a coluna não é só músculo. Então, a gente tem essa correlação entre todas as regiões da coluna. Então, a pergunta que eu faço para nós pensarmos juntos é: MOIC tipo 1, infecção, tem correlação ou não tem? A gente tem evidência para os dois lados. Então, a gente tem que analisar, ver o nível de evidência e tentar entender um pouco mais. A gente precisa, sim, também pensar sobre cascata inflamatória e sobre essa degeneração gordurosa. Então, mudando esse breu aí que nós entramos, essa terra sem rei,
que é esses papers mostrando todas essas alterações, pensarmos o que nós podemos fazer para tentar melhorar esse processo degenerativo discal e até essas alterações na placa vertebral. Então, um paper de 2017 do Pettini, onde ele faz a utilização do BMEC intradiscal em pacientes com doença degenerativa discal e tem um follow-up interessante aí de 3 anos. Qual a minha crítica, já que eu fiz uma revisão aí final do ano sobre o uso de biológico intradiscal, é que os papers que nós temos, eles têm um N, de certa forma, muito limitado. Tá? Então, ainda quando a gente fala de biológico, principalmente de medula óssea, de BMEC, né, do concentrado de medula óssea, onde, teoricamente, a gente teria uma maior concentração de célula mesenquimal, os papers eles têm essa limitação do N. Os papers com PRP eles têm um N até maior, a gente tem uma facilidade maior em trabalhar, nós não, né, nos Estados Unidos e em outros países, com biológicos e principalmente com o PRP. E assim, a gente tem que analisar esses dados para ver o que a gente encontra de evidência. Então, nesse paper do Pettini, ele analisou 26 pacientes candidatos à artrodese, ele fez a injeção de 2 ml de BMEC intradiscal, 6 pacientes desse N dele foram operados, 40% melhorou 1 grau na classificação de Firman. Então, a gente tem, sim, uma evolução, de certa forma, até comprovada nessa degeneração discal. E, se puder, Jonas, cancelar aí o áudio da Cristina. Já estou indo atrás. Tá. E também outra coisa que é muito interessante quando a gente fala de BMEC é a gente entender que a gente precisa, sim, ver a quantidade de célula mesenquimal que a gente tem nesse BMEC. Então, tem principalmente muito estudo em osteoartrose de fêmur, né, de cabeça de fêmur, onde eles demonstram que quando a gente faz uma coleta de BMEC que tem um número maior de 2 milhões de células por ml, aí quanto mais célula mesenquimal a gente tem no nosso BMEC, teoricamente melhor o resultado clínico que a gente vai ter desses pacientes. E isso é muito interessante a gente entender até pela utilização e a nossa indicação de um concentrado de medula óssea. Por quê? Porque a gente perde quantidade de célula mesenquimal com o envelhecimento. Então, você coletar a medula óssea de alguém com 30 anos de idade, coletar de alguém com 80 anos de idade, a gente vai ter uma diferença absurda na quantidade de célula mesenquimal. Mas é algo que serve aí para um outro bate-papo nosso também. E o mais importante, também não teve efeito adverso, tá? Então, nenhum efeito adverso grave. Falando, então, sobre a utilização de terapias biológicas intradiscais, o Eduardo Anitua é um grande estudioso de biológico, tanto do PRP como do PRGF, e quando ele fala do disco, ele fala algo que é muito interessante, é que realmente a gente precisa ter uma carga fisiológica no nosso disco. Quando a gente tira muita carga ou quando a gente aumenta muita carga, a gente entra em processo de catabolismo intradiscal. Então, a gente precisa, sim, ter essa carga para a gente pensar em aumentar a síntese de colágeno, de agrecano, inibição de metaloproteinase, COX-2 e todas essas outras coisas que a gente quer tentar inibir aí para a gente ter, sim, uma proliferação até das células que nós temos na região do nosso núcleo, né? E essa é uma imagem muito bonita, né? Ela brilha os olhos, essa imagem do artigo do Anitua, onde ele mostra com detalhe realmente a placa vertebral, essa alteração do osso subcondral e todo esse mecanismo de fatores pró-inflamatórios, anti-inflamatórios, essa comunicação que a interleucina ela realmente vai dar para as células do disco. Então, o grande mestre aí da regenerativa, o Lana, ele cita muito que a interleucina é o WhatsApp da célula. Eu acho que essa é uma definição fantástica, porque a gente tem muita comunicação celular, as interleucinas que vão gerar o estímulo para a gente realmente conseguir ter a diferenciação, e a gente precisa entender esse processo de comunicação até para poder tentar interferir, às vezes, nesses processos degenerativos.
E outro assunto interessante é, quando a gente pensa em biológico, quais seriam os nossos alvos? Faceta, vou tratar uma dor lombar só com uma injeção de algo que vai estimular a cicatrização de faceta? Ou será que vale a pena também abordar o disco e também abordar o osso subcondral? Então, são vários pontos e ter essa... Aqui ainda não tem a abordagem muscular, que também é muito interessante, e tem artigos que nem do Hussein, que ele fez PRP só na musculatura paravertebral, com uma melhora muito interessante do paciente com dor lombar. Então, a gente precisa pensar em todas essas estruturas e melhorar o global da coluna para poder melhorar a dor. Outro assunto interessante para a gente conversar nessa história de utilizar biológico, quando a gente fala de PRP na coluna, e quando a gente vê algumas discussões em alguns congressos internacionais, eles acabam falando muito sobre a utilização. E aí, a gente utiliza o leucócito num PRP para tratar alguma alteração intradiscal ou eu uso um PRP sem leucócito? Para quem não está muito no mundo da regenerativa, a gente pode sim, no processo de fabricação do PRP, isso tem alguns kits prontos que conseguem fazer essa exclusão dos leucócitos, ou quando a gente faz um PRP feito à mão, handmade, a gente, no processo realmente de coleta desse PRP, a gente pode evitar de coletar o buff coat, que ele fica na camada entre as células vermelhas e as plaquetas, para tentar diminuir essa quantidade de leucócito no nosso PRP. E o leucócito é algo que ainda gera uma discussão muito grande. Por quê? Um PRP rico em leucócito ele vai ter o benefício porque o leucócito é algo que a gente vai ser uma defesa contra realmente uma infecção. Então, se eu tenho a ideia de estar com uma infecção aí na minha placa vertebral ou no meu disco, é algo que a gente pode pensar. Mas sim, tem já inúmeros estudos mostrando que quando a gente entra com leucócito em qualquer tecido, a gente gera também alguns estímulos inflamatórios de aumento de metaloproteinase e que isso, às vezes, pode ser, se a gente tem um desbalanço muito grande, maléfico para o tecido. Tá? Então, aí vira a guerra, né? Realmente a guerra fria aí do PRP rico e pobre em leucócito. E esse estudo mostrou, assim como eu citei para vocês, que o PRP pobre em leucócito ele tem um aumento de agentes anabólicos e o PRP rico em leucócitos ele ativa fatores inflamatórios e catabólicos derivados das células-tronco no núcleo pulposo. Então, metaloproteinase 1, 13, interleucina 1 beta, TNF-alfa são os principais fatores inflamatórios aí que a gente tem nessas discussões. Outro estudo interessante que ele fala da diferença então dos efeitos do PRP contendo leucócito ou não nas células do núcleo pulposo, onde eles mostram que, mesma coisa, o PRP pobre em leucócito, ele pode evitar essa resposta catabólica. E aí eu já fui advogado aí do diabo uma vez, você é a segunda vez na aula, então outro paper mostrando aí já quando a gente coloca o leucócito dentro do nosso PRP, a gente tem um PRP rico em leucócito, quer dizer, não tira o leucócito, né, porque a gente não coloca, a gente aumenta, sim, a atividade antimicrobiana. Então, ele conseguiu tanto aumentar a atividade antimicrobiana nesse paper, utilizando o leucócito ou a cefazolina. Tentando encontrar um nível de evidência um pouco melhor sobre biológico e coluna, então eu trouxe para vocês um guideline que foi aí coordenado pela Nunavani, que é outra grande estudiosa, é uma médica de dor da Universidade de Stanford, onde ela, junto com todos esses outros autores, descreveu, então, o nível de evidência que nós teríamos das terapias biológicas, isso em 2019. A evolução nas evidências com biológica algo que a gente tem uma produção de papers que está gigantesca, tá? Então não levem isso que esse é o nível de evidência agora. Tem muito
controle para dor discogênica com um follow-up de 5 a 9 anos. Então, poucos pacientes, como eu citei para vocês, mas um follow-up bem interessante. Então, todos os pacientes foram selecionados, eles tinham dor lombar mais de 6 meses, eles passaram por por discografia positiva para comprovar realmente a dor discogênica deles e tiveram uma melhora de dor significativa e duradoura aí, com a utilização de PRP intradiscal. Uma revisão sistemática um pouquinho mais atual, chinesa, falando da utilização, então, comparando o grupo controle com o PRP, mostrando também uma satisfação bem interessante dos pacientes que utilizaram e sem aumento de efeitos adversos. Então, a gente vê quem não está no mundo da regenerativa tem muito medo da regenerativa por alguns medos, até algumas crenças irreais, assim, regenerativa pode fazer um aumento celular que pode desenvolver um câncer no meu paciente, um tumor no meu paciente. Olha, tem inúmeros papers que nós temos com milhares de pacientes tratados com biológico e algo que a gente não consegue comprovar isso, tá? Claro que a gente não vai utilizar biológico em paciente oncológico, é algo que a gente segura isso por não ter segurança, mas os pacientes que não são oncológicos e que você não tem alguma alteração já celular no DNA desse paciente para proliferação celular, a gente tem uma segurança, sim, de um biológico bem feito, ele é um tratamento extremamente seguro, mas ele precisa ser bem feito, ele precisa ser bem aplicado, em todo o controle de qualidade que uma aplicação e utilização do biológico precisa e necessita. E eu acredito que esse é o último paper que eu vou mostrar para vocês também, aqui, ó, Eduardo Anitua, de volta, mostrando a utilização do PRGF, que é, teoricamente, uma forma da gente produzir o PRP também um pouquinho diferente, com apenas uma centrifugação, onde ele cita também a utilização, então, dentro do corpo vertebral, no disco e nas facetas. Então, para encerrar a nossa discussão, e aí até poder começar a bater esse papo aí com quem estiver nos assistindo, a gente precisa realmente entender como a degeneração discal acontece e entender que ela acontece de dentro para fora. Então, a gente tem, sim, essa alteração do núcleo inicialmente, a gente tem essa alteração dessa nutrição do disco pela placa vertebral, e aí a gente vai ter esse processo degenerativo discal. Como que a gente pode melhorar esse núcleo pulposo? Então, se essa degeneração inicia de dentro do disco. E eu vejo como uma arma muito interessante, sim, as terapias biológicas e, às vezes, até a utilização. A gente pode, sim, promover um aumento de fator de crescimento sem utilizar produtos biológicos. Então, tem alguns papers falando de proloterapia, do uso de destrose hipertônica intradiscal? Tem, sim. Tem paper falando sobre a utilização de ácido hialurônico? Poucos papers, mas é algo que a gente pode pensar, sim, para tentar ajudar realmente a biologia desse disco a melhorar. E lembrar que a gente ter um único alvo para uma doença complexa é algo, de certa forma, difícil, tá? Então, quando a gente vai tratar um paciente, aí já viram alguns conceitos aí que a gente aprende, que o Fabrício fala muito, o professor Fabrício, é de cercar o frango, né? Então, a gente está com um paciente na nossa frente, ele não quer, de certa forma, saber se você vai acertar de primeira. Ele quer sair sem dor do teu consultório, da tua clínica, do hospital. Então, a gente, às vezes, abordar outros pontos, que são pontos que biomecanicamente vão estar, sim, alterados, como as facetas, como o espaço, às vezes, epidural, ou a musculatura paravertebral, a gente pode, sim, ajudar o paciente de uma maneira mais completa, porque são estruturas que vão estar afetadas. E também falar para vocês que a gente falar de biológico em coluna, isso é só o início de algo muito grande. Então, a gente tem muito a aprender. É algo que a regenerativa está surgindo com muita força, novamente, para as doenças musculoesqueléticas e também em outras áreas. E a gente tem realmente que focar em abaixar a nossa cabeça, em cada vez
entender que a gente mais estuda, a gente menos sabe, não existem verdades absolutas, e focar em poder aprender o máximo possível aí para melhorar os nossos resultados e ajudar os nossos pacientes. Terminando aí, falando do curso aí do meu amigo Jonas. Jonas, quem está interessado em entender um pouco mais aí sobre dor lombar, Jonas, com o pessoal da Singular, montou um curso fantástico que vai ser realizado em Curitiba aí dia 11 e 12, com uma programação bem extensa, bem interessante aí, tanto na parte dos procedimentos guiados por radioscopia, ultrassom e várias abordagens aí na intervenção de dor, principalmente um curso voltado para dor lombar. Agradeço demais a atenção de vocês e fico à disposição aí para a gente conversar sobre o tema, o que vocês quiserem. Excelente aula, Thiago. Eu queria muito poder estar aqui com você hoje, porque eu sabia que ia ser uma aula sensacional. E tratar dor lombar não é tão fácil, não é tão simples, porque muitas são as causas. Até hoje a gente não sabe exatamente qual a causa de um dos problemas principais, né? Então, assim, eu tive um prazer de conversar com o próprio Michael Modic, o cara que inventou, né, que dá nome ao sinal. E Uhum. na época, foi 2012, foi a minha primeira cirurgia endoscópica de coluna, foi 2012, antes de ter conversado com o Michael Modic. O que que era? Era um paciente que tinha um sinal de Modic tipo 1 e aí tava com leucocitose e mais nada, e muita dor lombar. 70 anos. Meu Deus do céu. E investigamos, né? Leucocitose e um edema da placa vertebral. Tava tratando como discite. E aí eu assim, puxa, vou ter que parece ter uma coleção no corpo vertebral ali. Aí eu fui lá, abordei por via endoscópica. Eu fiz uma biópsia daquilo lá, a biópsia deu negativo. E aí eu peguei e levei pro professor Modic e mostrei para ele assim, mas daí é um Modic tipo 1, procura uma fratura nessa vértebra aí. Aí eu reconstruí, recortei todas as vértebras, só deixei aquela vértebra, na platô inferior tinha uma fratura assim, ó, tipo C, em linha. E aí fez uma herniação intrassomática e o aumento, e o sinal do Modic era pela herniação intrassomática. Assim eu conheci o Dr. Modi, que assim eu fiz minha primeira endoscopia em 2012, há 10 anos atrás, no Congresso de Aí Cirurgia você Espinhal. Legal, né? aí você aí você deu aula aí, né? Olha, imagina a vivência aí de poder conversar com quem descreveu o sinal, Tá. fantástico, fantástico E demais. assim, eu fui cheio de dúvidas e a minha resposta era o próprio, era ele mesmo. Você estava conversando com a pessoa certa, no momento certo. Era Sim. o destino, literalmente. Eu tenho umas perguntas aí para você. Opa. Aquele Propionibacterium lá, acnes, ele vive na pele e na microbiota intestinal, certo? Quando faz uma inflamação do folículo piloso ali, acumula sebo e faz o popular acne. Tanto que Perfeito. os dermatologistas, a minha esposa que faz dor e regenerativa, ela começou na, na dermato. E uma coisa que você está sofrendo agora foi um dos motivos que ela foi para dor. Porque ela teve trabalho de parto prematuro, daí ela ficou muito em casa e viu eu tratando dor e resolveu se aprofundar nisso. Eles usam antibiótico para tratar a acne, tá bom? Bom, Sim. lembra que eu falei também que em junho, eu comecei dieta anti-inflamatória e eu perdi 15 quilos de junho para cá? A minha pele melhorou absurdamente, simplesmente com uma dieta anti-inflamatória. Mais nada, sem usar nada, sem usar nenhuma medicação para isso. A minha acne praticamente zerou só com alimentação. Minha pergunta é: será que essa infecção, você já viu algum estudo que vinculasse dieta, tá, a
um sinal de Modic ou a melhora clínica de dor em curto e médio prazo? Porque a longo prazo a pessoa que fez dieta a longo prazo, ela tem hábitos de vida saudáveis, normal. Curto e médio prazo, você viu alguma diferença? Porque a minha pele melhorou curto e médio prazo. Será que minha dor lombar, meu Modic não melhoraria também com isso? E aí, eu já vou fazer a segunda pergunta em cima dessa. Essa infecção, será que ela é um gatilho da cascata ou será que é um viés de confusão? Porque se a dieta desregrada pode levar a alterações na pele, será que a dieta desregrada também não leva, além da pele, também a coluna? E aí, quando você vai fazer a cultura, você vai ver assim, tem, sim, mas eu pegar e ver a pele das pessoas que tiveram cultura positiva, talvez também tenha uma incidência maior de acne. Será que não tem um fator de confusão nisso? Com certeza. Assim, até o fator de confusão é quando eu fui advogado do diabo ali na aula, eu mostrei bem isso, assim, né? Dependendo, ainda a gente não consegue ter um nível de evidência concreto. A gente tem muito estudo mostrando que pode ter correlação e alguns estudos mostrando que não tem correlação. Então, a gente não tem uma verdade absoluta sobre o assunto. Agora, quando você fala sobre dieta, Jonas, a dieta é algo que, quando estudar medicina regenerativa, te abre muito, muito, muito a cabeça para a importância que a gente faz realmente com o nosso corpo. Até porque a regenerativa, ela não é uma terapia para qualquer pessoa. Você não pode sentar qualquer paciente na tua frente e você pensar em utilizar a terapia regenerativa para ele. Porque se o paciente estiver inflamado, se o paciente estiver com ácido úrico alto, desregulado, tireoide alterada, toda essa parte de metabolismo alterada, ele não vai conseguir ter um produto do próprio corpo que vai conseguir beneficiar ele. Tá? Então, você, na verdade, vai concentrar uma sopa inflamatória de um paciente desregulado para injetar nele próprio. Então, é algo que é muito interessante, a gente tem que olhar para essa parte de metabolismo. E, com certeza, a gente vê que o MOD tipo 1 é o MOD inflamatório. Tem essa confusão? É uma resposta que eu não tenho, e nem os artigos conseguem nos responder de uma maneira realmente que mate todas as dúvidas. Se realmente essa infecção ela está acontecendo, se a Propionibacterium acnes é a grande culpada, ou se a gente tem algum outro fator que pode ser realmente por sobrecarga desse osso, por um metabolismo ruim do paciente, um processo inflamatório sistêmico que vai gerar realmente a destruição desse osso subcondral e consequentemente, esse processo degenerativo discal. Então, pensar em dieta, melhorar como você teve os benefícios de pele, peso, com certeza você está tendo benefícios, você está vendo só a casca da tua melhora. Você está tendo uma melhora interna que você não consegue enxergar. Então, sim, quando a gente fala quando a gente trata os nossos pacientes de dor e a gente fala de regenerativo, a gente está falando de saúde. E melhorar a saúde deles globalmente, melhorar o metabolismo desse paciente é melhorador. Tá? Por quê? Porque você começa a trabalhar realmente uma abordagem mais global da dor, e não um remédio que vai resolver um sintoma. Quando a gente trata metabolismo, talvez a gente consiga estar agindo mais na causa. E, realmente, outra coisa, citando tantas pessoas que a gente aprende, né? A gente aprende com a experiência dos outros, na regenerativa, o próprio Lana citou isso, se você faz um controle muito bom metabólico do teu paciente, metade dos teus pacientes não precisam nem da terapia regenerativa. A hora que você melhorou o metabolismo dele, ele melhora da dor e ele vai poder reabilitar com a fisioterapia, com a academia, com o que for, para ter e consegue ter uma qualidade de vida boa. Então, acho que esse que é o caminho. A gente tem que pensar muito em metabolismo, sim, para a gente conseguir promover saúde para os pacientes que estão em contato com a gente. Perfeito. Temos algumas perguntas aqui. A Sandra pergunta: gostaria de saber a experiência dos moderadores com o uso de proloterapia com que discal comparado com a ação intradiscal.
Eu tenho que abrir Ali ver se no eu consigo. bate-papo, gostaria de saber a experiência dos moderadores com o uso de proloterapia com... Tá. Eu não faço proloterapia, quem faz a proloterapia lá no consultório é o Bruno Miranda. Eu faço prolo, deixa eu ver aqui, ó. A Sandra, Sandra, você tá, boa pode noite. abrir o microfone e perguntar diretamente ao Thiago? A Sandra, tá, aqui ela perguntou, houve recentemente uma consulta, essa seria a última pergunta, a primeira, né? Essa é a primeira Aqui, ó. dela. Houve recentemente uma consulta pública sobre o uso de PRP pela CFM. Gostaria de saber se alguém sabe se houve algum processo na liberação do uso do PRP no Brasil. Então, primeiro, com relação à utilização de PRP no Brasil, não está liberado para médico utilizar PRP no Brasil. Isso é assim, claro, não tem que ficar muito claro. Não, o PRP está liberado para o médico fazer, o CFM liberou? Não liberou. O Conselho de Odontologia tem liberação para fazer o uso de PRF em sistema fechado. Tá? A gente tem um bafafá aí da utilização, até da liberação que a gente está tendo da utilização de PRP até por fisioterapeutas. Mas, falando de CFM, da nossa legislação, nós não temos liberação para utilizar terapias biológicas fora de estudo acadêmico. Então, tem que ter toda a parte de estudo, credenciamento lá no CEP-CONEP, termo de consentimento, aí sim você poderia utilizar o uso de biológico perante o CFM. Se não, de outra maneira, não está liberado. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Então, é o seguinte, a pergunta era, a primeira era essa mesma, porque tem coisa, acho que de uns 6 ou 8 meses atrás, houve realmente essa consulta pública, e eu achei que tivesse tido algum progresso, e como tem um pessoal que trabalha com regenerativa, muito mais do que eu queria saber se alguém tinha alguma posição do que deu esse negócio, mas pelo jeito continua tudo no mesmo jeito de antes. Sandra, não mudou muita coisa, não, infelizmente. Eu sei, eu tive uma aula com uma pessoa que ela é vinculada a uma empresa e as empresas estão batendo firme lá, elas estão fazendo bastante lobby para liberar para os médicos, porque daí eles vão conseguir vender mais. Então, além que ótimo. dos médicos, a empresa tá fazendo pressão. Porque a gente vê por aí ainda todo em pauta. mundo fazendo, menos nós, sabe? Então é uma coisa assim muito, sei lá, eu acho isso tudo muito estranho, mas tudo bem. A minha segunda pergunta é a seguinte: voltando no conceito de regenerativa, se a gente parte do princípio da tensigridade como conceito, tá? E pensando na questão do reforço das estruturas de sustentação da coluna, não pensando no disco propriamente, pensando em ligamentos, reforçar ligamentos, diminuir o quadro inflamatório óbvio agudo, mas fazer um plano de regenerativa de suporte para o paciente. Ao invés, comparado com a terapia intradiscal, considerando que, na maioria dos casos, dos pacientes, eu não digo aqueles que são predominantemente cirúrgicos, que têm indicação cirúrgica clara, evidente, não é nem esse o assunto. O que eu digo é assim, os 90% que a gente atende de casos lombares nos ambulatórios de dor crônica, a minha pergunta é, se a proloterapia da estrutura de suporte da coluna como um todo, ligamentos, enfim, comparada com a terapia intradiscal, ou seja, a extradiscal em relação à terapia intradiscal, porque eu, como anestesiologista, eu não sou nem ortopedista, nem neuro, então, assim, a minha limitação em relação a isso é evidente, ou seja, eu faço aquilo que a dor me permite fazer, por não ser uma cirurgiã especializada
na área, nem na ortopedia, nem na neuro. Então, eu tenho as minhas limitações dentro do meu contexto. Agora, a pergunta, justamente, eu sempre tive um certo receio de mexer num disco que já estava lesado e causar mais dano que benefício. Eu não sei se o conceito ficou claro. Pode ser que seja uma impressão minha, por uma experiência minha, pessoal, pela minha característica como profissional, meu olhar nesse assunto, que é um olhar diferente de quem trabalha com isso diretamente em cima do disco, claro. Sim, entendi. Tiago, se na sua resposta você puder falar também assim, porque na discografia tem gente que fala que se abordar o disco você pode acelerar o processo degenerativo. Sim, exato. Então, assim, comparando intra e extradiscal, talvez esse também seja um ponto a ser cogitado, né? Então, o grande problema desse diagnóstico de dor discogênica é fazer o diagnóstico de dor discogênica realmente, né? Porque o diagnóstico de dor discogênica a gente teria que fazer a discografia, teria que ter, sim, o acompanhamento da pressão dessa discografia através do manômetro, que são aparelhos caríssimos, totalmente reais no uso da prática, principalmente particular, né? E, além de tudo isso, você tem que ter um disco controle negativo, né? Além de bater todos os parâmetros da discografia. Exato, Tem você o vai risco lesar de um disco que lesar está bom, saudável. né? Isso. De repente fazer um disc block, você faz num disco só, mas mesmo assim é uma coisa que não é aquele standard, o gold que a gente esperaria fazer de verdade. Aí, de repente, para mim, por exemplo, é cômodo ir lá e fazer um bloqueio de ganglio de raiz dorsal de L2, que eu causo, tiro a dor do paciente, tiro do quadro mais agudo e espero dar uma esfriada no processo. Eu acho que, assim, tudo que a gente falou, na verdade, são abordagens complementares. Até por isso que eu deixei aqueles artigos do Anitua, onde ele fala da abordagem tanto de placa como de disco. E sim, eu acabei tirando até o artigo do Hussein Hussein, que ele cita, sim, fazer em musculatura paravertebral. E esses artigos falam todos do uso de biológico, sim, e PRP. O que a gente tem que pensar nessas abordagens? Eu entendo completamente a tua limitação, Sandra, porque eu imagino a preocupação de você fazer um procedimento intradiscal e ainda esse paciente evoluir para uma discite, que é um risco. Exatamente. Então, são riscos que... É muito complicado você trabalhar algo que você talvez não consiga resolver a complicação do teu procedimento. E isso me preocupa, eu acho que isso me limita muito no que eu faço. Eu faço o que eu posso resolver, o que complica. Eu preciso ter uma equipe de suporte extremamente alinhada para que eu possa trabalhar procedimentos que eu não resolva a complicação. Claro, então, esses são os dois caminhos. Agora, a abordagem, se tem algum estudo mostrando a diferença de terapia só intradiscal comparando com extradiscal de faceta e musculatura, isso eu nunca li um artigo assim. Agora, a abordagem daqueles artigos que eu mostrei com follow-up de 3 anos, de BMEC, do PRP de 5 a 7 anos, foram abordagens únicas, exclusivas e intradiscais. O meu pensamento de tratar um paciente é aquela brincadeira de cercar um frango. Se eu for fazer intradiscal, eu vou na saída fazer também paravertebral e faceta. Não, eu estou ali, por que eu não vou fazer? Se eu tenho segurança no produto que eu estou utilizando. Tá? Agora, o que eles também têm que mostrar é, quando eles fazem um paper, eles precisam sim focar e não poder sair colocando biológico em toda a coluna e falar que o cara melhorou. Então, eles estão realmente tentando mostrar que para dor discogênica o biológico pode ser efetivo. Então, uma coisa é estudo científico, nível de evidência no que eles estão tratando, outra coisa realmente é o nosso paciente da vida real, que a gente está ali por resultado, e não para mostrar e provar por A mais B que aquela dor era discogênica. Até porque, como a gente citou, o diagnóstico de dor discogênica é algo que é extremamente complexo, né? Sim, a dor vem só do disco?
Geralmente é mista, vem de múltiplas fontes, é mais complexo do que aparenta mesmo. Perfeito. Então, Tiago, temos pergunta também aqui, ó. Na suspeita de dor lombar de origem discogênica, antes de realizar procedimento definitivo, você faz bloqueio anestésico para aumentar a chance de diagnóstico? Então, nós termos o diagnóstico preciso da nossa lesão aumenta muito o nosso sucesso, porque a gente consegue indicar o procedimento correto. Então, o bloqueio diagnóstico, ele vai te dar uma certeza que aquela região realmente é a região causadora de dor, da lesão. Então, ele vai te dar um norte realmente certeiro para o teu paciente. Isso são os conceitos. Minha prática, eu faço bloqueio discobloque com anestésico em todo paciente que eu trato? Não. Quais são minhas limitações? Estou falando da minha prática. Aqui na minha cidade, eu moro no interior de Santa Catarina, eu fiz uma clínica de dor aqui em Maravilha, onde eu tenho eu fiz uma sala de procedimento onde eu faço os meus procedimentos guiados por ultrassom. Eu não faço injeção intradiscal com ultrassom. A gente tem até paper descrevendo a técnica de fazer injeção intradiscal com ultrassom, mas eu acho que é extremamente limitado ainda a nossa capacidade de fazer isso, e você precisa ter um paciente extremamente magro para você conseguir guiar uma agulha até através do disco dele. A minha limitação também no interior, diferente das cidades maiores, como Joinville, que é a cidade que eu fiz a faculdade, é que nas cidades maiores eu vejo que a gente tem realmente muito convênio, e os procedimentos eles são, até por segurança, feitos em uma grande quantidade intra-hospitalar. Então, você tem a radioscopia de uma certa forma mais disponível para fazer esses procedimentos intradiscais. Então, tem um paciente que eu vou fazer intradiscal, eu tenho que levar para o hospital. Paciente que eu suspeito de uma dor, que eu tenho exames mostrando todas essas alterações, eu vou tratar na clínica, eu acabo fazendo faceta, paravertebral. De certa forma, a gente faz até forame com ultrassom. Dá para fazer forame sim com ultrassom. E quando a gente, uma característica muito interessante do biológico é que o biológico ele migra para a área da lesão. Ele tem ele consegue sim ter essa característica. Mais As áreas Vladimir Putin lança no território ucraniano, mais recebe. Então, falei que hoje era o grande tema da noite. Então, acho que essa é a diferença realmente do dia a dia, e eu acho que cada um é diferente. Alguém que tem a estrutura como a singular, com a radioscopia lá, possa fazer. No meu dia a dia, eu não faço de praxe discobloque ou discografia em meus pacientes. Tem um conceito que eu ouvi do Dr. Stanley Golovac sobre a estimulação medular, que eu faço estimulação medular também, né? Que lá nos Estados Unidos é one and done. É e tá feito. Então, acho que quando você vai fazer a prática clínica no consultório mesmo, tem que ser, a pessoa está pagando por aquilo, tá? One and done. Você tem que ir lá e resolver. É cercar o frango e resolver o problema dele naquele procedimento. Quando você comentou sobre Joinville, que tem muito convênio, você até precisa passar por alguns passos para chegar num procedimento definitivo. Porque a regenerativa não é uma opção para o convênio, não libera. Né? Então é diferente o convênio do particular. Então, para você conseguir fazer uma risotomia pulsada, por exemplo, do gânglio sensitivo de L2, que a Sandra falou, você precisa fazer um bloqueio, para daí você justificar, fiz um bloqueio teste e houve das facetas e houve melhora superior a 50%, não tem hérnia de disco. Então, seguir aquele roteirinho das diretrizes de utilização. Por isso, eu costumo fazer com bastante frequência. Praticamente eu faço com todo mundo antes de fazer um procedimento diferente. No ambiente hospitalar, no consultório, one and done. Vai lá e faz a regenerativo
em múltiplas áreas. Bom, gente, eu queria agradecer em primeiro lugar vocês dois por terem me respondido à pergunta anteriormente e dizer, olha, eu trabalho aqui pertinho de Campinas, no SUS, então vocês veem que tem uma limitação real, concreta mesmo, de meios e de disponibilidade, então a gente tem que ser um pouco malabarista, às vezes, para conseguir resultados na prática clínica. A gente tem uma demanda grande de dor lombar, e, eventualmente, o que eu faço é como você estava falando mesmo, aquele beabazinho, você faz o bloqueio diagnóstico, sabe? Exclui, faz um bom exame físico, porque muitas vezes o paciente vem rotulado com um quadro de dor discogênica e você vai ver, de fato, não é só dor discogênica, tem faceta envolvida, tem contratura miofascial, tem outras coisas, tem articulação sacroiliaca, às vezes, associada, tem lombo sacro associado. Então, sabe, tem que ter mesmo um olhar clínico para o paciente. Vocês têm toda a razão quando vocês abordaram isso. Eu gostei muito da aula de vocês, vocês estão de mega parabéns. Obrigada de coração pelas dicas, pelos artigos, por tudo. Foi muito legal, foi um prazer ter estado com vocês agora de noite. Obrigada. Obrigado, Sandra. E a aula é do Thiago, não é minha. Eu estou aqui só tendo o prazer de assistir a aula dele. Tiago, mas foi muito bom. Tem outra pergunta, Thiago, e doutor Irã Cavalcante, qual seria, na sua opinião, o melhor paciente para utilizar o antibiótico na dor discogênica com alteração do MODIC presente? E eu complemento com uma minha. Você já usou antibiótico para paciente com dor lombar? Sim. Paciente, qual que é a minha indicação para utilizar a antibiótico terapia em paciente com dor lombar? Primeiro, tem que ter uma história realmente bem característica de MODIC tipo 1, tá? Um MODIC inflamatório, que é o que o estudo da Rani Albert mostra. Então, quando tem um paciente que chega com essas características de dor matinal, rigidez matinal, que melhora durante o dia, e tem um achado específico de do MODIC inflamatório tipo 1, é algo que a gente pode pensar, sim, que essa dor está sendo causada por esse MODIC. O que eu uso de antibiótico terapia? O clavulin acaba sendo caro e extremamente desagradável, com os efeitos gastrointestinais, para você utilizar 100 dias num paciente, tá? Então, essa foi uma discussão até que eu tive quando eu fiz a minha formação na Singular com toda a equipe, e essa discussão eu tive com o Manzano, com o André Manzano, onde ele discutiu com um infectologista, colega dele, e eles chegaram a uma conclusão que a doxiciclina ela poderia ter um efeito e conseguir pegar o espectro que a gente precisa das bactérias que o clavulin conseguiria pegar. E o que é muito interessante na utilização da doxiciclina, na dose de 100 miligramas de 12 em 12 horas, é que a doxiciclina ela tem comprovadamente alguns efeitos anti-inflamatórios, que conseguem melhorar, diminuir a interleucina inflamatória, e até tem um estudo mostrando de utilização de doxiciclina até com melhora até de cartilagem, tá? Então, é algo que bate muito com o que a gente está falando. Os pacientes que com essa alteração específica de dor lombar com alteração tipo MODIC, que é algo que é bem compatível com a história, eu tenho aí pelo menos uns 14 pacientes tratados. É difícil, eu tenho que ver a série, mas pelo menos isso. E é a minha abordagem inicial, que é uma abordagem mais conservadora. Eu não vou direto para procedimento intradiscal. Eu ofereço primeiro o tratamento clínico para o meu paciente, explico o tratamento para ele, eu junto com antibiótico terapia, eu entro sempre com a enterogermina associada para conseguir melhorar a utilização do antibiótico a longo prazo nesses pacientes. E qual que é a resposta que eu vejo desses pacientes?
não é uma resposta milagrosa. Uma melhora de 50%, 70% da dor. Tem uns que estabilizam, ficam felizes quando o paciente está satisfeito com essa melhora, paro por aí. Não está satisfeito, aí eu vou para procedimento intervencionista. Na verdade, toda a minha prática, eu acho que a gente tem que ter a nossa prática tanto como cirurgiões, como médicos de dor, uma prática que eu brinco que é uma prática escadinha. Tá? A gente tem que ter uma indicação, às vezes, absoluta para poder indicar uma cirurgia para o paciente, um déficit de força progressivo, uma dor intratável, algo assim. Os pacientes de dor lombar, a gente tem que oferecer um tratamento menos invasivo e aí subir a nossa escada conforme a resposta desses pacientes. Opa, de nada. Bom, vamos lá, alguma pergunta a mais? Fico à disposição para vocês. Tiago, eu queria falar um pouquinho. Alô? Por Alô? favor. Você falou que tem uma confusão, sabe? Porque, geralmente, quando o paciente tem mais de 40 anos, eu sempre, 39, eu já começo a pensar em dor facetária, né? Que é uma coisa muito prevalente, né? Vai aumentando a idade, vai aumentando e tal. E dor discogênica é uma coisa difícil. Você falou em MODIC 1, essa clínica de rigidez, inflamação, parece muito também com a dor facetária começando. E, às vezes, essa dor facetária não tem alteração de imagem, entendeu? E esses tratamentos invasivos de disco, você vai ver assim na literatura, eles não são muito, porque antigamente tentava se fritar o disco, né? Fazer a radiofrequência, não deu certo, o AIDA, aquele negócio todo ali e tal, né? E realmente ela falou do gânglio de R2. Eu tive um paciente há pouco tempo, um paciente jovem, atleta, 23 anos, com uma dor ali, eu achei que fosse discogênica, eu fiz a radiofrequência pulsada no gânglio de L2, fiz bilateral. Ele não teve uma melhora imediata, tá? Mas depois de 2, 3 meses, ele teve uma melhora bem apreciável. Assim. Eu acho que a dor discogênica, ela falta um tratamento assim, efetivo, porque a faceta, a dor facetária, você vai lá, faz a neurotomia, o paciente fica sem dor, entendeu? É impressionante o resultado, né? O paciente com a dor radicular, você faz um corticoide transforaminal ou faz uma pulsada, o cara sai da crise. Se não está apertando tanto assim pelo espaço, não tem indicação endoscópica, você resolve. Mas a dor discogênica é uma coisa assim difícil de fazer o diagnóstico, porque a discografia já pode pesar lá, um ano lá de disco, o disco começar a ter mais chances de ter hérnia, você pode ter a chance de discite, entendeu? Então fica uma coisa assim. E eu achei que a radiofrequência pulsada é uma coisa assim relativamente tem pouca, não tem complicação se você fizer bem feito ali e tal, o cara que você tem experiência, e você tem a chance de melhorar bastante ali, entendeu? Porque é uma coisa difícil, é um paciente mais jovem, entendeu? E eu acho que tem que descobrir mais coisas aí com a regenerativa e tal para tratar essa tal dor discogênica, né? Perfeito. Assim, longe de mim, não me entendam mal, eu trouxe para vocês o tema de regenerativa, MODIC e doença degenerativa discal, para a gente introduzir um tema diferente, discutir. Agora, as outras abordagens que existem para essas alterações, elas são extremamente válidas. Eu não trato todos os meus pacientes com biológico, nem pensar, e nem acho que todo mundo tem dor discogênica e dor pela alteração tipomórfica. É a mesma coisa como a gente vê paciente com disco degenerado na ressonância e não tem dor nenhuma, e tem paciente que chega com a ressonância com os discos todos hidratados, um exame de imagem muito bonito e com muita dor. Então, assim, eu acho que o bloqueio diagnóstico ele sempre nos será um guia para a gente realmente achar o caminho de tratar a dor desses pacientes. É uma arma que tem que ser mais do que utilizada e utilizada o máximo possível quando a gente consegue utilizar, tá, nesses pacientes. Então, para uma dor facetária, fica mais fácil realmente a gente fazer esse diagnóstico, um diagnóstico mais certeiro. E o tratamento?
E o tratamento também, né? Tratar faceta é mais fácil que tratar disso. Agora, é algo para a gente abrir, né? Quando a gente vê esses estudos mostrando uma redução na classificação de firma aí, de uma discopatia, pô, é algo muito interessante, né? Até porque a alteração discal e a degeneração discal é o começo de uma cascata que vai causar todas essas outras alterações no paciente, né? O paciente vai ter degeneração da faceta porque perdeu a altura anterior do disco. Então, eu acho que a gente abrir os olhos para essas outras abordagens. Passa com o afrouxamento do disco, né? Vai ficando Então, mais mole, reforça a faceta, e depois essa faceta vai dar estenose de canal, porque aquilo vai dar uma anestesezinha, né, no futuro. É isso aí, vai hipertrofiar a faceta, e daí já hipertrofia amarelo, e vira toda. Então, essa que é a ideia, né? A ideia é a gente estudar para ver como que a gente consegue, talvez, inibir um processo de uma forma mais inicial, dar uma sobrevida melhor. O que a gente tem de evidência realmente com biológico, evidência no nível 1, é osteoartrite de joelho. E a evidência nível 1 é para grau 2, 3, grau 2 de osteoartrite de joelho. Então, se você tem uma osteoartrite muito avançada, não adianta você fazer biológico. Às vezes até pode ter um resultado temporário, mas você não vai ter aquele resultado de uma osteoartrite grau 2 que você vai fazer um biológico. Eu acho que para a coluna é a mesma coisa. Assim, quando a gente pensa nessas terapias, não é terapia milagrosa que você vai fazer uma coluna completamente degenerada. Você faz a frequência ou a crioblação, você resolve o joelho, né? É coisa impressionante, né? E você resolve. Eu acho que o problema da discogênica é você resolver o problema da dor, porque resolver mesmo, porque no joelho você faz a neurotomia ou por radiofrequência ou por crioblação, que é mais temporário, você resolve, o paciente fica sem dor. Anda sem dor, o quadril você faz, a crioblação, fiz uma semana passada no quadril, a crioblação do joelho, a paciente anda normalmente, ela não conseguia andar. É uma coisa impressionante, entendeu? Porque você trata a dor. Mas ali eles tentaram as terapias de fazer pro disco, é uma coisa realmente difícil, assim, né? Que é uma dor meio indefinida, que você não faz o diagnóstico, mas é uma coisa que ainda a medicina intervencionista da dor está devendo ainda, entendeu? A esperança realmente é regenerativa. Agora, eu achava que uma opção seria, não sei, fazer um ozônio, entendeu? Se fosse, porque o ozônio também a chance não é uma coisa que contamina, é extradiscal ali perto e tal, não sei, porque eu acho que a terapêutica ainda de resolutiva da dor discogênica está devendo ainda. A gente vai ter que ter alguma coisa aí para resolver. Que existe. É difícil fazer o diagnóstico e tratar, eu acho muito difícil assim na clínica. Estamos lutando contra a natureza. Nós nunca ganharemos eternamente essa batalha, né? Então, é o envelhecimento, né? Então, é realmente melhorar sintoma, dar qualidade de vida, mas o processo degenerativo continua em todos nós. Eu já tive cabelo grande, não tenho mais. Thiago, tem uma última pergunta aqui no chat do Paulo Bruno. Gostaria de saber o que os moderadores pensam do bloqueio de ramo comunicante no tratamento da dor discogênica. Então, o ramo comunicante ele está no meio do caminho, né? Entre o sistema simpático ali e o DRG. Pode ser uma abordagem interessante? Pode ser uma abordagem interessante. Agora, eu nunca vi um nível de evidência muito grande na utilização, assim, a quantidade de paper grande falando sobre o assunto. Eu estudei mais sobre a utilização do bloqueio do ramo comunicante quando eu fiz a minha prova do FIP, que está na grade ali de estudo, e, sinceramente, com vocês, não é um bloqueio que eu faça com frequência. Agora, quando a gente tem patologias difíceis de tratar e que não respondam aos nossos tratamentos, é por isso que a gente tem a bagagem que a gente vai criando com o tempo, né? Eu acho que sim, é um alvo a mais a se pensar e que pode ser utilizado. Sempre quando eu penso num bloqueio
de um bloqueio sensitivo, assim, o ramo comunicante, para conseguir inibir o processo de dor, você está dando conforto para tentar reabilitar esse paciente, tá? Com a intenção do quê? O médico de dor, acho que a grande intenção e a missão do médico de dor do ortopedista em si, é que a gente consiga tratar a dor do nosso paciente para que ele consiga, sim, reabilitar com físio, com academia, com o que for, para ter um resultado duradouro. Se a gente só faz as nossas terapias de bloqueio de dor e não reabilita esse paciente, ele não vai melhorar a longo prazo. Então, se você conseguir colocar uma terapia, você conseguir bloquear essa dor do paciente, o paciente vai conseguir trabalhar a musculatura dele, melhorar a estabilização de musculatura de core, vai conseguir trabalhar a parte metabólica, melhorar a saúde em si, ele vai ter sim uma melhora de dor. Então, é uma abordagem que tem que estar no nosso arsenal, mas não é o meu dia a dia fazer bloqueio de ramo comunicante. Não sei do Você Jonas faz aí. bloqueio de simpático L2, 3, 4? De simpático lombar, eu Isso. faço o bloqueio simpático lombar, eu faço mais em caso de dor complexa regional, as patologias que eu penso não tanto em dor discogênica, mas mais quando eu penso realmente numa dor simpático mediada, né? Tem sim quando a gente fala do bloqueio do DRG de L2, falam que o início da inervação discal, a gente teria um componente de inervação discal pelo DRG de L2 e até um controle da dor lombar ali, que a gente poderia estar conseguindo fazer, ter uma melhora com a pulsada de L2, né? E a especialidade, brinca que como que é o procedimento da casa aí do Fabrício, que é ele que descreveu, né, a pulsada de L2, dos médicos que descreveram essa técnica. Então, a parte do sistema simpático, realmente eu penso na utilização dele mais para dor simpático mediada. A dor discogênica pode ser simpático mediada, aí viria mais como uma exclusão, sim, mas eu acabo utilizando mais para dor complexa regional do membro inferior mesmo. Do ramo comunicante, eu não faço quase nunca. A discografia, a última que eu fiz, deve ter mais de 5 anos. Eu vou mais para o DRG de L2 do que tentar comprovar a minha tese, porque o DRG de L2 ele vai melhorar outros padrões de dor também, né? Então eu vou mais para o tratamento do que só justificar o meu diagnóstico. Feito. Então, muito obrigado, Thiago. Foi excelente a aula. A gente tem que marcar um call, sei lá, toda semana para Bom me bater papo. atualizar. É muito legal, assim, quando a gente consegue conversar com outras pessoas que têm outras visões, né? É, é por isso que tem esse Safe Door tem o Vitor Pacheco, que é ortopedista, tem Carlos Marcelo, tem o Caio Souza, tem o Edilson Machado, que vai falar, tem um fisioterapeuta que vai falar sobre tensegridade, biomecânica, então a gente vai ter a opinião de outras pessoas. Tem a doutora Daniele Dick, que ela é fisioterapeuta e também faz bastante psicoeducação em dor. É bom ter a visão dos outros profissionais, né? Porque essa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade do tratamento da dor crônica, que as clínicas devem ter uma interdisciplinaridade, essa interdisciplinaridade deve estar também dentro da gente, né? Dentro da nossa cabecinha aqui, porque se eu não pensar nisso, se eu não encaminhar para o profissional, o paciente não vai buscar sozinho, né? É importante a gente ter esse conceito bem formado. Caminho sem dor é uma maneira de abrir nossa cabeça, abrir nossa mente para formas novas e diferentes de pensar e tratar os nossos pacientes. Muito obrigado, parabéns pela aula, Thiago. Agradeço a presença de todos aí. Obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Um bom descanso a todos. Gente, uma boa noite a todos, bom descanso e obrigado por quem colaborou com a reunião. Tchau, tchau.